Oi gente, eu sou a Yuni do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a segunda parte das minhas leituras do mês de dezembro. A primeira parte desse vídeo, com outras 7 leituras, foi ao ar na semana passada, eu deixo o link pra vocês conferirem. O primeiro livro que eu vou mostrar hoje foi Os 13 Porquês, do Jay Asher, que eu elegi como um dos 10 melhores Young Adults que eu li em 2016. Aqui no caso a gente tem a história de uma menina que cometeu suicídio após ter vivenciado diferentes situações um tanto quanto delicadas pra ela. Antes dela cometer suicídio, ela gravou 13 fitas, uma para cada pessoa diferente que de alguma maneira esteve relacionada com essa decisão dela. E ela enviou no mesmo dia que ela se matou as fitas para essa primeira pessoa e tá fazendo que cada uma delas vá ouvindo e passando para a seguinte da lista. A gente vai acompanhar a história então através de um garoto que foi apaixonado por essa menina e não faz ideia de como ele teve influência então nesse suicídio dela. E conforme ele vai ouvindo as fitas, as peças vão se juntando. E eu gostei muito da leitura. Não foi assim um daqueles livros que super me emocionou, que me fez chorar. Não, eu fiz até que uma leitura um tanto quanto distante nesse aspecto. Mas eu gostei muito, não só de como a história em si foi estruturada e foi sendo trabalhada. A gente vai tendo, por exemplo, a narrativa da menina interposta à narrativa do menino. Não são capítulos para cada narrativa. As duas vão acontecendo concomitantemente. Tem a própria questão do suspense, então, em que a gente vai ficando sem saber o que vai acontecer, como que cada acontecimento então afetou tanto ela, e isso funciona como um suspense na história e vai fazendo com que a gente avance na leitura. E eu amei as mensagens que o Jay Asher passou aqui, a questão de como muitas vezes a gente é capaz de afetar a vida de outra pessoa sem nem a gente imaginar, que às vezes uma minúscula atitude da nossa parte faz muita diferença na vida de outra pessoa, às vezes pra bem, às vezes pra mal, e é por isso que a gente tem que ficar sempre muito atento. Outro Young Adult que também entra na minha lista de melhores Young Adults do ano foi Just Listen, da Sarah Dessen. Eu tinha muita curiosidade de fazer a leitura desse livro, que ele é eleito por muitos como um dos melhores dela e se tornou meu favorito da autora. Aqui no caso a protagonista, ela tinha uma vida assim, aparentemente perfeita. Tudo muda a partir de uma festa em que ela vai, que acontece algo que não fica muito claro pra gente o que foi, e que ela briga com a melhor amiga dela, que é super popular ali, muito influente nas outras meninas. E a gente sabe que essa protagonista, que agora tá isolada de todo mundo, tá escondendo algum segredo e a gente não sabe exatamente o que, porque ela não conta pra ninguém, ela não admite aquilo nem pra ela mesma. Além disso tudo também, a família dela tá passando por períodos muito delicados, porque a irmã do meio dela tá passando por uma anorexia bastante complicada, isso tudo afetou todos os membros ali da família, e é justamente também por isso que ela não quer trazer mais nenhum peso pra família dela. E eu amei a leitura. A Sarah Dessen, ela tem uma escrita que é extremamente cativante, ela tem uma leveza pra conduzir a narrativa dela, que faz com que a gente se envolva muito rapidamente. Ela trabalha as questões familiares de um modo muito dela também, e que é sempre muito bem trabalhado. E as temáticas que ela abordou aqui foram todas muito pertinentes, e todas trabalhadas, eu acho que com um equilíbrio necessário entre leveza e reflexão, com a intensidade que precisava ser. Outro livro que eu li foi um thriller psicológico, que eu também tinha muita curiosidade de ler, já li, já assisti ao filme, e em breve vai sair posts sobre eles no blog. Foi o Antes de Dormir. Aqui no caso a protagonista, ela tem uma espécie de amnésia em que ela consegue armazenar informações durante 24 horas. E aí quando ela dorme, ela esquece absolutamente tudo que ela viveu ao longo do dia. E ela começa a se tratar com um neuropsiquiatra em que indica ela a começar a escrever num diário pra tentar ir construindo memórias ao longo dos dias dela. Todos os dias ele liga pra ela poder ir atrás desse diário, pra ela escrever o dia e ler o que ela escreveu nos outros dias. E quando ela pega esse diário, então, nesse dia que ela acorda, a primeira coisa que ela vê no diário é: não confie em Ben, que é o marido dela. E aí ela começa a ler o diário, então, sem saber o que ela vai encontrar. Eu adorei o livro, eu acho que ele trouxe aqui todos os elementos essenciais para um thriller psicológico, naquele sentido de te deixar alerta a história inteira, de te envolver desde o começo, de você não saber o que tá acontecendo na cabeça da personagem, o que é verdade e o que não é, porque afinal a gente tá acompanhando a história apenas pelo aquilo que ela registrou no diário. Quando eu assisti o filme, eu não gostei tanto assim. Eu acho que o filme fez algumas modificações que não foram lá muito positivas. Uma delas que eu achei mais essencial é que ao invés de a gente ter o registro dela num diário, ela tem a personagem gravando na câmera. E aí a gente não assiste aquilo que ela gravou, a gente vai vendo como se fosse de fora e vê que de vez em quando ela grava. Então eu acho que perdeu a característica do psicológico aqui, porque a gente não tem a história pelos olhos dela, mas é um observador externo que tá mostrando pra gente os acontecimentos. Enfim, pra mim quebrou
o essencial ali do livro, ainda que ele tenha mantido os principais pontos. Outro livro que eu li era outro que eu tava muito curiosa pra ler, e foi O Pessegueiro, da Sarah Edson Allen, que é a mesma autora de A Garota que Perseguiu a Lua, que é um dos meus livros favoritos, porque ele é uma delicinha de leitura. Infelizmente esse aqui não funcionou pra mim do mesmo jeito que o outro, e o que eu acho que foi uma pena, e o problema foi comigo mesmo, não foi do livro. Eu li num momento não muito legal, e eu não consegui me envolver com o livro do jeito que ele poderia ter me envolvido, porque eu fui procurar outras resenhas e as pessoas relataram um envolvimento que foi a mesma coisa que eu tive com A Garota que Perseguiu a Lua, então eu realmente acho que faltou algo pra mim. Enfim, aqui no caso a gente tem a história de uma personagem que vive numa cidadezinha e tal. Essa personagem, a família dela, há muitos anos, era uma família influente na cidade, mas eles acabaram perdendo essa influência, perdendo as posses para uma outra família. E agora, né, a herdeira dessa outra família quer realizar uma festa em homenagem à sociedade que foi criada ali, e convida essa personagem e convida a avó das duas, né, que estavam interligadas e que faziam parte da fundação original dessa sociedade. Só que essa propriedade, então, que né, mudou aí de família, onde vai ser a festa, tá passando por uma reforma. E tem um pessegueiro ali, e quando eles derrubam o pessegueiro para mexer as reformas, um corpo é encontrado enterrado embaixo desse pessegueiro. Essa descoberta vai fazer com que haja uma nova ligação ali entre a voz das protagonistas, uma nova ligação ali entre elas. O livro tem uma história de amizade muito bonita, essa acho que é a mensagem principal aqui da história. Isso acabou com certeza me conquistando. O penúltimo livro que eu li no mês foi Pode Beijar a Noiva, da Patricia Cabot. Aqui no caso a protagonista, ela meio que fugiu da família para poder casar, e acontece que esse marido dela, depois de um tempo de casamento, acaba morrendo. E ela agora, viúva, recebeu de uma outra pessoa que morreu ali no vilarejo dela, uma herança, só que pra ela conseguir pegar essa herança, ela tem que se casar de novo. E quando o primo do ex-marido dela chega ali onde ela tá morando, ele fica sabendo dessa herança, e mais do que tudo, ele foi muito contra o casamento antes, porque ele já era apaixonado por ela, e ela não faz a menor ideia disso. Não foi um dos melhores livros da Patricia Cabot, mas ainda assim eu achei uma leitura bastante divertida. Eu acabei gostando da leitura por causa disso. Eu acho que ela tem um humor aqui muito particular. A gente vê aquele humor na narradora porque ela muitas vezes está sendo irônica, e se você não capta essa ironia, você não capta o humor. A história daquelas bem água com açúcar. Eu achei que não tem assim tantas cenas, né, eróticas e tal, que pra mim foi um ponto positivo. Então assim, foi uma leitura bem leve, bem relaxante, que eu adorei. E o último livro que eu li no ano, se eu tivesse terminado essa leitura antes de gravar o vídeo de melhores do ano, ele teria entrado nela com certeza. Foi Uma Questão de Fé, da Jodi Picoult. Eu já tinha lido um livro dela há muitos anos e eu amei o livro. Aqui no caso a protagonista, ela tá passando por um divórcio após ter descoberto uma traição do marido. O marido dela já havia traído ela anos antes, quando ela engravidou, e após essa traição ela passou por uma depressão bastante severa. Ela inclusive tentou cometer suicídio naquela época, e agora que ela tá passando por isso de novo, por uma nova descoberta de traição, por um divórcio, algo que não aconteceu antes, ela também tá enfrentando essa depressão. Só que agora eles têm uma filha, e essa filhinha deles, ela começa a conversar com um amigo imaginário que ela começa a chamar de Deus. E não só isso, a menina começa a falar de salmos, coisa que ela nunca teve contato na vida, porque os pais dela não são religiosos. Ela começa a realizar milagres, ela começa a apresentar as chagas de Cristo no corpo dela. E aí a mídia cai matando em cima dela, porque eles acham, pra tentar descobrir se aquilo é verdade, se é a mãe que tá fazendo aquilo com a menina. O pai também começa a entrar numa batalha pela guarda da menina, e toda a história se desenrola a partir disso. Como eu falei, foi um dos melhores livros que eu li no ano. Eu acho que a Jodi Picoult, ela consegue tratar de temas muito delicados, porque ela vai em questões de relacionamento, tá falando das dificuldades pessoais mesmo, de que cada personagem enfrenta. As personagens delas são muito complexas, então você não tem assim uma dicotomia bem e mal. E ela trabalha esses dois lados muito bem, e a trama, a maneira de como ela te envolve, de como ela desenvolve tudo, tudo é muito envolvente, tudo é muito pertinente, e faz com que a trama seja complexa e muito envolvente. Foram essas as leituras que eu fiz em dezembro. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram no último mês do ano. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir pra ajudar na divulgação. Aproveita e se inscreve no canal pra acompanhar as próximas novidades. Seja muito bem-vindo. Também não deixe de me acompanhar nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram, que por lá o nosso contato é mais próximo. Beijos a todos, até o próximo vídeo.